Vamos ler a palavra em Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Livro do profeta Daniel, capítulo 11. Eu vou ler só um versículo e depois, no decorrer da nossa fala, a gente vai falando outras coisas. Daniel 11. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 32. Daniel 11, verso 32. Aos violadores da aliança, ele com bajulações perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vamos todo mundo ler o verso 32, toda a igreja? Vamos lá? Aos violadores da aliança, amém, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui fortalecidos, curados, sarados, renovados, abençoados, temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Aqueles que violam a aliança, aqueles que quebram a aliança, infelizmente, pode até parecer que está bem sucedido, mas não permanece bem sucedido. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Amém, amados? Glória a Deus. Então é importante a gente está nessa palavra aqui de conhecer um pouco mais sobre Deus. É claro, não tem como conhecer a Deus. A Bíblia fala que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo Ele. Mas um pouco, dadas as limitações, já é um pouquinho, já é, né, é igual nós falamos, o rio Amazonas ali, você olha aquele rio imenso, você não pode beber toda a água, mas um pouquinho da água satisfaz a sua necessidade. Mas ele é imenso. O rio Amazonas é imenso. Então o nosso Deus é grande, imenso, santo, poderoso. Mas igual a mulher falou, né? A mulher, quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, uma mulher veio atrás de Jesus, atrás do discípulo, gritando e tal. E Jesus não dava confiança. Os discípulos falaram para Jesus: e essa mulher, despede essa mulher aí. A mulher tá louco, tanto que perturba. E a mulher estava com um problema, a menina dela estava endemoniada, lá na cidade dela. Ela largou a menina lá doente, endemoniada, e foi correr atrás de Jesus. Aquela mulher perseverou, persistiu ali. Aí a mulher chegou perto de Jesus, Jesus falou assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher respondeu para Jesus, a mulher falou para Jesus: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus falou assim: grande é a tua fé, né? Seja feito conforme a tua fé. E a menina, a Bíblia fala, desde aquela hora a menina daquela mulher ficou curada lá na casa dela. Poder que tem, né? Amém? Glória a Deus. A mulher tinha certeza que Jesus, né? A fé é uma coisa impressionante. A gente fala de fé, não temos noção, né, da grandeza do nosso Deus. E a Bíblia fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda você joga ele na terra, ali e ele cresce. Então, se você acreditar que as coisas vão acontecer, que vai dar fruto, que vai surgir, que vai acontecer, apesar do momento, que parece que está ali enterrado, que não está aparecendo nada, parece que está perdendo tempo. Não. A Bíblia fala: um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então vamos acreditar que existe um Deus trabalhando, amém? Aleluia? Vamos acreditar, vamos crer. Nós aqui, é Deus aqui, a sua vida é a presença de Deus,
É a realidade, a minha vida, a sua vida. Então, meu querido, nós estamos falando aí, né? Hoje eu vou procurar ser mais aqui, para a gente andar um pouquinho aqui. Os atributos. Vamos lá. Os atributos de Deus. Deixa eu voltar um pouquinho. Atributos de Deus. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajudam a entender um pouquinho sobre quem é Deus. Porque todo mundo fica assim admirado com as coisas e ninguém consegue falar 100%. Então, Deus age de formas assim, multiforme. A Bíblia fala que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida dos principados e potestades. Então, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Lá em Efésios está escrito, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Significa, por meio de nós, as várias formas, as várias maneiras de Deus demonstrar sabedoria, vai ser conhecida dos anjos, dos arcanjos, de todos. Então, não pensa que anjos que estão na presença de Deus conhecem Deus. Não, a igreja está mostrando coisas que nem anjo sabe. Que nem anjo conhece. Deus está mostrando a sabedoria dele. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada, com algum atributo. Falar, Deus é isso e acabou. Não, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus vai descrever Deus de uma forma limitada. Pois Deus em sua plenitude é completamente incompreensível para nós. Então nós vemos lá, por exemplo, quando Deus apareceu, quando o Senhor falou com Abraão, né? Quando faltou lá o cordeiro lá, quando ele foi matar o Isaac, e o menino, pai, o Isaquinho, né? Falou, pai, aqui está a lenha, está o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro. Amarrou o menino, e na hora que ele foi estender a mão, ouviu-se uma voz lá de cima, Abraão, Abraão, não faças tal. Aí Deus falou, agora sei que me temes, né? Que me ama, mais do que qualquer coisa. Você vê um homem que esperou, o homem foi provado na fé mesmo. Um homem que Deus falou com ele com 75 anos, largou tudo. Família, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela. A família de Abraão era idólatra. Mas Deus, pela misericórdia, parece que escolheu Abraão, não foi do nada. Parece que Abraão tinha alguma coisa que não aceitava a idolatria que tinha na casa dele. Então, também não podia ir contra a idolatria, porque senão ele era punido, porque a maioria era idólatra. Mas Deus chamou Abraão. Falou para ele, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que eu te mostrarei. Vou fazer de ti uma grande nação. Vou abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Fica tranquilo. Por meio de você e da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso há 2000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo nascer, 2000 anos antes, Deus prometeu que por meio da descendência de Abraão, do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ninguém imaginou que, olha bem, Abraão, ele já era velho, a mulher estéril. Esperou 11 anos, não deu certo, ele arrumou uma escrava lá, que era costume, teve um filho com a escrava, até com o apoio da mulher ainda, porque esperou 11 anos, parece que Deus não prometeu, Deus prometeu, mas não, parece que Deus não estava cumprindo. Arrumou a escrava, teve um filho com a escrava, e Deus falou, não é com a escrava, não, sua mulher vai ter um filho. Mas como? Esperou mais 14 anos, esperou 25 anos. Aí quando estava lá, 24 anos, Deus falou para ele, apareceu para ele lá,
E falou para ele, ó, ano que vem tua mulher vai dar à luz a um filho. E a Bíblia diz que aquele tempo lá era de tendas, barracas, né? Que a Sara estava do lado de fora e ela deu uma risadinha lá, quietinho. O Senhor chamou a Sara e falou para ela, por que você riu? E ela falou assim, não, eu não rio não. E Deus falou, você riu sim. Aí Abraão também, né, um homem de 100 anos, como que um homem de 99 anos, quase 100 anos. Aí Deus falou para ele assim, haverá porventura alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E ali então, a Sara engravidou e deu à luz com 90 anos. Deu à luz a um menino. Colocou o nome de Isaac, porque Isaac significa sorriso, alegria. E quando nasceu o menino foi só riso. Ah, não é possível um negócio desse. E todo mundo riu, as parteiras riram, todo mundo riu ali, porque não é possível. Aí colocou o nome de Isaac, de alegria, sorriso, olha que coisa. 25 anos esperando a vitória. Meu irmão, não sei, mas a vitória vem, amém, aleluia! Às vezes não é do jeito que você está pensando também, é do jeito de Deus. Ah, mas tem que esperar tanto assim? Olha, Deus é Deus, Ele não vai fazer você esperar caso você tenha que esperar, e você não desfrutar da bênção. Eu sempre falo, esperou 25 anos. Então, com 100 anos, ele recebeu a bênção tão almejada, mas ele viveu mais 75 anos para desfrutar da bênção. Olha, você vê. Veio a bênção com 100, e ele esperou 25 anos, e Deus deu 3 vezes o tempo de espera, 3 vezes 25, dá 75, para ele desfrutar da bênção que ele esperou 25 anos. Então, pode parecer que está demorando aí, mas a hora que vier também, você vai desfrutar muito, amém? Aleluia! Glória a Deus! Ou está chegando já? Está chegando! Já chegou! Aleluia! Os irmãos não estão muito animados hoje, não. Os irmãos não estão abençoados, não. O pastor está mais abençoado que os irmãos, está mais empolgado, mais animado. Glória a Deus! Estou mais cheio do Espírito Santo, irmão. Estou achando que vocês estão meio... Não dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus, irmão! Aleluia! Oh, rapaz! Mesmo que você não esteja sentindo, quem diz que tem que sentir alguma coisa? Ele é digno de toda a honra e toda a glória, acabou. Sentimentos, às vezes, andam de acordo, né, com o que a gente quer naquela hora. Mas às vezes não, às vezes você está ali sentindo aborrecido, chateado. E por causa da circunstância, mas não significa que ele não é digno de toda a honra e toda a glória. Maravilha! Ó, o José do Egito esperou na cadeia. José, em torno de 17, 18 anos, se afastou da família, foi levado. Ficou no Egito. Foi preso. José apareceu diante do faraó com 30 anos. Dos 17, mais ou menos ali, que ele foi para o Egito, ficou lá sofrendo. Lá sofreu 13 anos. Vamos dizer assim, né? Longe da família, dado como morto, escravizado por um tempo, preso injustamente. Mas com 30 anos, quando ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, e teve depois o sonho do faraó das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Aquele menino, apesar de tudo isso, ele foi fiel ao Senhor. Apesar de todas as injustiças que foram feitas contra ele. A Bíblia fala, né, no Salmo 101, o Senhor procura os fiéis da terra. É difícil ser fiel. É fácil ser fiel quando tudo está bem. É fácil ser fiel quando tudo está bem. E às vezes nem quando tudo está bem é fácil ser fiel, porque aí a pessoa fica orgulhosa, inchada, achando que muita coisa é por ela mesmo. Então, lá no Salmo 101, abre comigo lá para você ver. Olha, você vê que coisa. Salmo 101. Claro que Davi está falando isso, mas também, né, como Davi era profeta, Davi se refere a ele e ao mesmo tempo o próprio Senhor. Né? Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra.
para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pessoa que engana, meu irmão, uma hora a casa cai. O que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Verso 6, voltando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Que o Senhor nos dê essa graça, né? José ali, diante do faraó, com 30 anos, foi promovido, foi colocado como segundo do Egito. Então, se ele sofreu dos 17 anos aos 30 lá no Egito, e no Egito ele foi colocado com 30 para ser governador do Egito, e morreu com quantos anos? Quantos anos morreu José? Quantos anos morreu José? Quantos anos morreu José? 110 anos. José morreu com 110 anos. Olha quanto tempo ele desfrutou de ser o governador do Egito. Esperou um tempo, mas teve muito tempo para desfrutar da bênção também. Glória a Deus, amém? Você vê Jacó. Jacó teve que fugir do irmão. Jacó teve que fugir de Esaú. Ralou pra caramba. Jacó ficou 20 anos fora de casa, fugido. Jacó, 20 anos fora de casa, fugido. Porque o irmão queria matar ele. 14 anos ele trabalhou para o sogro. Não é fácil trabalhar para sogro não, viu, irmão? Imagina para a sogra. Tadinha, é benção, benção, benção. 14 anos trabalhou para o sogro. Aí ele trabalhou mais 6 anos para ele, de acordo com o sogro lá. Ó, que coisa interessante, ó. Ele trabalha 14 anos para o sogro, porque ele teve que trabalhar por causa... Ele casou com uma moça, né? Aí, naquele que ele casou, ele trabalhou 7 anos. Na hora do casamento, o cara deu outra para ele lá. O sogro enganou ele e falou: você tem que trabalhar mais 7. Trabalhou 14 anos para o sogro. Então ele não tinha bens materiais assim, sólidos, vamos dizer. Mas a hora que ele vai trabalhar os outros 6 anos e termina, porque ele sai da casa do sogro com 20 anos de serviço e volta para consertar com o Esaú. Olha bem, quando ele volta para conversar com Esaú, o homem voltou poderoso e rico. Ele trabalhou 6 anos só para ele. 6 anos só. E Deus prosperou a vida de Jacó. Às vezes a gente ralou 14 anos, trabalhando sem ter nada, sem ganhar nada. Mas ali, não conhecia Deus ainda, ele estava trabalhando debaixo da oração do pai e da mãe. O Jacó não conhecia Deus ainda. Ele vai conhecer Deus depois. E claro que ele nasceu numa família de crente. Ele nasceu numa família de crente, mas não conhecia Deus. Isso é um problema nosso. Às vezes a gente tem filhos, né? Família que está dentro da igreja, mas, meu irmão, a experiência é particular de cada um. Maravilha, traz para a igreja, glória a Deus e tal. Mas é cada um, às vezes ele acaba acostumando dentro da igreja e não teve um encontro com o Senhor. O Jacó, esses 20 anos que estava lá fora, lá, ele tinha um temor de Deus lá e tal, mas por causa do pai, por causa da mãe, por causa das promessas, mas ele um encontro não. Quando ele volta, ele vai ter um encontro com o Senhor, o Jacó. Porque aí não tem ninguém por ele mais, ele não tem o que fazer mais, ele passa a noite em oração, a noite em oração, a ponto de um anjo aparecer ali para ele. E ele agarrou na bênção, agarrou no anjo. Claro que ali tem alguma coisa ali misteriosa. E o anjo disse: não, pode me soltar que está. Não. Segurou o anjo, não deixou sair. Amém? Não te deixarei isso se não me abençoar. Aí o anjo falou: não chamarás mais Jacó, seu nome agora é Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Na verdade ali, isso tudo tem uma coisa muito, muito envolvida, que na verdade ele estava lutando contra quem ele era
a luta interior dele ali, para cair por terra tudo aquilo que ele não entendia e passar a entender, uma luta ao mesmo tempo em que ele realmente revela, Deus mostra para ele quem ele é, a identidade verdadeira dele. Ele estava muito confuso para ele. Você agora é Israel, como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Então, aí Jacó desfrutou muitos anos também da presença de Deus. Jacó morreu com isso aqui, ninguém vai acertar, porque quem acertar ganha uma caixa de bis. Manda buscar agora no supermercado. Não acerta, ninguém acerta. Isso aqui, agora que vem na minha memória aqui. Não adianta procurar no computador também não, sai fora. Tá procurando aí. Lá, quantos anos viu Jacó lá? Jacó se apresentou diante do faraó com 130 anos. Quando ele desceu do Egito, quando José pediu para descer do Egito. Jacó desceu, encontrou com o faraó com 130. E Jacó morreu com 147 anos. É tempo também, não? Será que a gente chega no 90, amém ou não? 100 aí? 100zinho inteiro, bonito, respirando, glória a Deus, aleluia. Levantando a perninha. Diante também está com 100 anos lá. Aí não. Está com 100 anos, mas indo lá, pegando lá, né? Comendo pelo menos uma Maria Mole por causa dos dentes. Engolindo uma sopa. Você come sozinho, você mastiga, claro. O que estão dando para você? Angu. Ô Pai, perdoa. Mas não chega lá, não chega não, mano. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, nosso Deus, para você ter uma ideia, olha aí, quando Abraão então tem ali aquele encontro ali, o Senhor que aparece, ele coloca o nome Jeová, o nome de Deus ali com Abraão, Jeová, o Senhor que provê, Jeová Jirê, o Senhor que provê. Glória a Deus. O Senhor que cura, quem é o Senhor que cura? Jeová Rafá, o Senhor que cura. O Senhor está presente em todo lugar. O Senhor está presente conosco, Jeová. Vocês não estão estudando, gente. Vocês não estão estudando. Gente. Não estão estudando. Isso aqui é aula. Eu estou aqui repetindo uma coisa que faz 3 meses que eu falei. Não era nem para estar falando, já era para estar. Ué, o que está acontecendo? Os meus aluninhos vai ser reprovado. Jeová, aquele que está presente, ele se faz presente, Jeová. Samá. Jeová Samá está presente. Aquele que está presente, glória a Deus, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Jeová. O Deus Todo-Poderoso. Nós não sabemos nem o nome do nosso Deus, estamos querendo que Deus faça as coisas, nem o nome dele a gente sabe. Como é que vai orar para um Deus que você não sabe nem o nome dele? Como é que é ter intimidade com Deus? Nem o nome dele você sabe. Misericórdia, irmão. Nós estamos aqui, oh, Deus me ama, não sei o quê. Qual que é o nome dele? Jeová poderoso. Como é que é essa característica de Jeová? Olha, você vê. Está vendo como é que a gente está em falta com Deus? Mas se perguntar para alguém aí assim, isso que eu falo para vocês, irmão, tem gente que mergulha nas coisas, por exemplo, do futebol, conhece o jogador, conhece a mãe do jogador, a avó, que time que passou, que time que não quer. Você perguntar para ele ele sabe até os gandula que participou do jogo. Sem brincadeira, o cara investe ali. Esse negócio de joguinho no Zap lá, o cara sabe tudo quanto é joguinho, mano. Tem menino ali que você dá uma coisa para ele, conhece tudo. Irmão, isso que eu estou falando, a gente tem que mergulhar. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Eu estou mostrando para vocês aqui. Porque muitas das vezes a gente está fraco, nem conhece o nome, nem o nome dele a gente sabe. Nem o nome. Olha aqui,
Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com bajulações perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu estou falando do nome de Deus aqui. Os irmãos, nenhum nome do nosso Deus está sabendo, irmão. A gente não tem que saber tudo, não, mas alguns têm que saber. Porque aqui Deus é poderosíssimo. O nome dele não tem nem jeito de falar os nomes de Deus. É uma lista que enche folhas. Eu estou falando alguns só. O Deus Todo-Poderoso. Jeová. El Shaddai. Aí você canta aqui. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Como é que é mesmo? Tem um negocinho. Como é que é? Tem uma música aí? Como é que é? Como é que é a música? Tem uma música assim? Não tem? Não tem? Está inventando isso aí. Não, sério. É o Shaddai. Aquele rapaz que como é que chama aqui? Clever Lucas lá. José Tiqueno. Como é que é aquela voz que ele canta? Aquele punhado de nome assim que vai falando? Clever Lucas, isso que é. Calma, peraí. Tá todo mundo cantando atrapalhado, peraí. Vai, volta de novo, volta a fita, canta aí, sei. Aí, quantos nomes tem ali? Quantos nomes que é daquela música, né? Acha ela aí, meu irmão, acha ela aí no coisa aí, pedacinho dela aí. Acha ela aí, procura aí. Olha pra você ver. Nós precisamos conhecer, irmão, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. No nome de Deus. Estou querendo falar das características, dos atributos de Deus. Mas nem o nome dele a gente sabe direito. Nem alguns nomes. Como é que faz? Você conhece seu tio? Conheço. Como é que ele chama? Não sei. Não tem jeito, irmão. Você conhece o seu avô lá? Conheço. Nossa, tem uma amizade grande com ele. Como é que ele chama? Não sei. Alguma coisa está errada. O nome, quando Agar, apertando vocês mesmo aqui, pastor, está puxando a orelha. Agar fugiu da Sara e estava morrendo, quase morrendo no deserto, porque não tinha água, acabou a comida, estava ela e o menino. E de repente, apareceu um anjo do Senhor e abriu ali, mostrou uma água para ela e tal. E ela ficou satisfeita e ela colocou o nome naquele lugar. De o Senhor que tudo vê. O nome dele é Jeová, aquele que tudo vê. O nome dele é Jeová. O nome dele é Jeová Roi. Jeová Roi, aquele que tudo vê. O nosso Deus tudo vê, aleluia. O nosso Deus é El Shaddai, todo poderoso, glória a Deus. O nosso Deus é Jeová Jireh, aquele que provê. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver um pedaço dessa música aqui. Aí, só na música você aprende um punhado de nome dele, ó. Ó, pra você ver.
Amém, aleluia. Bom, enquanto eu vou falando aqui. Baixou aí? Acertou? Maravilha. Então, agora chegar em casa, passou a passar perto da casa lá, tá cantando, né? Oh, meu Deus. O pastor tem que fazer visita rapidinho, sem avisar os irmãos, porque alguns irmãos, se avisar que se você chegar de surpresa assim, tá a Anitta lá, pastor, muda depressa, muda depressa. E antigamente era disco, né? Você escutava o barulho de disco arranhando, tira de pressa, quebrando aquela agulha lá. Ou senão era aquele cassete, né? Você batia na porta assim, com a música lá do mundo tocando lá. Você batia na porta, na hora que pastor, você escuta o barulho do cassete. Tirando os cassetes. Ô, filha, fica à vontade. Né? Agora, passar na casa dos irmãos, você escutar essas coisas abençoadas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aí você guarda. É igual eu falei na casa de recuperação lá, até aqui mesmo, né? Guardar os livros da Bíblia, aquela musiquinha lá, você guarda o livro da Bíblia inteirinha, os 66 livros. A nossa mente, irmão, tem que estar ocupada com as coisas de Deus. Você já trabalha o dia inteiro, com as coisas lá do mundão lá, trabalha. Né? Tem uma série de coisas. Às vezes não... Então, o máximo que você puder ali, põe lá para você ouvir, para você, né? A Bíblia falada, em áudio. Nossa, que lindo. Você pensa bem um versículo desse? Aos violadores da aliança, ele com bajulações perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Ele não está falando que é forte, está falando que se tornará forte. Porque você vai conhecendo e fala, rapaz, Deus é Deus, hein? Que coisa linda. Jeová, Jireh, provedor, Samá, presente. É o Shaddai, todo poderoso. É o Roi, tudo vê. Meu Deus. O Senhor é o meu pastor, Jeová, Raá. Também, o Senhor é o meu pastor, Jeová, Raá, nada me faltará. E aí vai. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus. Amém? Aleluia? Imagina bem quando o Abraão, a experiência de Abraão, irmão, a experiência. Deus proveu ali. Não tinha como, irmão, se você ler o texto lá, quando Deus fala com ele assim, olha bem, imagina bem, irmão, não tinha como ter cordeirinho, carneiro por ali. A hora que ele vai matar o filho para sacrificar, o único filho dele, né, com Sara, filho da promessa. Você imagina bem quando nasceu aquele menino, o xodó que ele tinha com aquele menino, o xodó que ele tinha, o carinho com aquele menino, o amor que ele tinha com aquele menino. Pensa para você ver. Porque ele tinha 75 anos quando Deus falou. A mulher 65, 10 anos de diferença. Então eles tiveram que aguentar o povo falando na cabeça deles, você está confiando nesse Deus aí? Para com isso, isso é o quê, você tem que fazer novena para Santa Clara. Deus tem que ir para São Judas Tadeu, das causas impossíveis. Você tem que ir lá no Morro Santo Antônio. Entendeu? Os padroeiros. Mas não, ficou firme. Ali, passa 10 anos, nada, 15, nada. O povo já até falou assim, irmão, aqui, ó, aquela lá, naquela lá, na crente lá, tá lá assim. Tá achando que você está até louco já. Você está confiando numa coisa que parece que nunca vai acontecer. Eu quero falar para você nessa manhã aqui, nosso Deus é grande. E vai deixar a gente forte. Não desista, irmão, doa o que doer. Se você estiver esperando muito tempo, vai acontecer da melhor maneira possível e o melhor, e com tempo para você desfrutar e honrar e glorificar o nome do Senhor e dar testemunho depois, gente. Alguém novo lá, estou saindo da igreja, estou não sei o que, você fala, rapaz, vou contar a minha história para você. A sua história vai impulsionar outros a confiar no Senhor. Aí, agora você imagina bem, o Abraão com 99. Você pensa bem, o negócio está tão sério que o Senhor apareceu para Abraão com 99, a Sara estava com 89, né? E o Senhor falou ali na tenda para eles assim, ano que vem ela vai dar luz a um filho. A situação, a mulher está lá fora, deu uma risadinha lá.
Sabe aquela coisa? Não vem mais com essa história, não. Ai, mas Deus, no outro ano, ela ficou grávida ali. No outro ano deu à luz. Imagina aquela mulher grávida. Eu falei que esses dias, a Sara grávida, com 89 anos, grávida. Não tinha ultrassom, pré-natal, nada. Imagina bem pra você ver. O pessoal vendo ela velhinha, cabelinho branco e barrigudinho. Não, imagina o nome do Senhor como foi exaltado ali, irmão. Pensa pra você ver. A mulher velha, assim, ó, passando assim na frente, daquelas pessoas que zombaram dela tanto tempo assim. Tô achando até que foi ela que inventou aquela moda de dar roupa ficar para cima do umbigo para mostrar para a turma. Tô achando até que foi Sara. Essa moda que tem aí que a mulherada usa roupa para cima aqui do umbigo. Aqui tô achando que foi a Sara que inventou isso. Para mostrar para a turma a barriga, ela colocou a camisinha aqui. É moda? Não, a Sara está inventando a moda 2023 já. Barrigão da velhinha de fora. Porque não é possível. Uma mulher de 89 anos grávida, é um absurdo, irmão. Imagina as parteiras tirando o menino ali. Homem, machinho, pegou o menino. Abraão pegou o menino. Não, é muita benção. É muita benção, vocês não temos noção. Ele pegar o menino e poder falar assim, 25 anos. Rapaz, ele chorou. Deus é fiel. Está aqui o menino. 25 anos. Aqui, o Abraão ficou vendo a Sara nasceu o menino ali, irmão. Tenho quase certeza. O Abraão falou, eu quero ver, vou ficar aqui vendo. Não é possível, velho. E não é que é o homem mesmo? Você imagina a alegria e a fé desse homem. Imagina esse homem, o Abraão. Nasceu Isaac ali com 100 anos. Nasceu Isaac com 100 anos. O Abraão morreu com 175 anos. Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Ó. O Isaac nasceu com 100. Abraão tinha 100. Sabe quando Isaac casou? Quantos anos Isaac tinha quando Isaac casou? Sabe quantos anos o Isaac tinha quando Isaac casou? Sabe quantos anos ele tinha? 40 anos. Sabe quando que nasceu Jacó e Esaú? Sabe quando nasceu Jacó e Esaú, filhos do Isaac? 20 anos depois do casamento, quando Isaac tinha 60. Então, olha bem, 100 anos, com 40 Isaac casou, com 60 nasceu o filho de Isaac. Então, 160 anos o Abraão tinha quando nasceu Jacó e Esaú. E o Abraão morreu com 175. Abraão ficou 15 anos depois ainda com Jacó e Esaú, os seus netos. O Abraão curtiu os netos 15 anos depois ainda, com 15 anos. Você imagina bem o vô sentado assim, o vô Abraão sentado com um neto de 10 anos conversando com um neto de 12 anos, 13 anos, 14 anos. Agora, você imagina também o Abraão morreu, o Isaac, o filho, o Isaac, pai de Jacó, conversando com os filhos assim, e falando como que ele casou com Rebeca, como que foi o casamento dos dois, como que Deus proveu o casamento deles. Imagina quando o Abraão foi levar o Isaac para ser sacrificado. O Isaac, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas talvez 12, 13 anos, 14 anos. O Isaac. Você imagina bem na hora que o Isaac está deitado para morrer. O Isaac, filho, está deitado. E o pai vai matar ele. A hora que o pai vai matar ele, e Deus fala com o pai, Abraão, Abraão. O filho Isaac presenciou tudo aquilo. O menino de 13, 14 anos presenciou tudo aquilo ali. Imagina a cabeça do menino desse. Cresceu no temor a Deus, na presença de Deus. Você entende? Então, o nosso Deus é muito grande. Ele sabe o que ele está fazendo, irmão. Deus sabe o que ele está fazendo.
Então, quando a gente conhece a Deus, a gente fica forte, a gente fica animado. A gente não, apesar das dificuldades, mesmo ainda não tendo uma experiência com ele, como Jacó teve. Jacó, apesar de ser filho do Isaac, ele não teve, o pai está falando para ele, mas ele não teve a experiência dele. Ele vai ter depois de adulto. Mas todo tempo ele andou no temor a Deus. Todo tempo ele andou no temor a Deus, mas teve a sua experiência depois de adulto. O Jacó teve a experiência dele com Deus, quando ele lutou com Deus ali. Ele teve a experiência dele. Você pensa bem quando a Rebeca ficou grávida, a Rebeca, esposa do Isaac, ficou grávida. E que a Bíblia fala que a barriga dela estava numa briga ali. Hoje, você vai lá e faz o pré-natal, você sabe. Né? Acompanha tudo. Mas lá não tinha pré-natal, não tinha nada disso. Aquela barriga grande e aquele alvoroço dentro da barriga dela. Está escrito que na Bíblia. O que Rebeca fez? O que Rebeca fez, irmão? O povo que conhece o seu Deus se torna forte. O que Rebeca fez? A Bíblia fala, foi orar ao Senhor e perguntar para Deus. O que está acontecendo aqui, Senhor? Que eu não sei. Na própria barriga, o que está acontecendo? E Deus disse para ela, 2 nações tem no teu ventre. E o maior servirá ao menor. Que coisa, hein? E outra coisa, olha como que Deus enxerga, ó. Olha o olho de Deus. A gente enxerga assim, ó. Tem 2 crianças, aí tem gêmeos. Deus já enxergou o futuro ali, ó. Bateu o olho, 2 nações. Enxergou lá na frente. Quer dizer, as nações ali, ó. O Esaú, se você estudar a história de Esaú, Esaú casou com mulher X, gerou não sei quem, e formou a nação dos Edomitas. A nação dos Edomitas. O Jacó casou com Raquel, com Lia, mudou o nome para Israel e formou a nação de Israel. Então, eles estão no ventre de Rebeca. E a Rebeca pergunta para ele, o que está acontecendo? E Deus poderia ter falado, não, tem 2 rapazinhos aí que estão brigando aí, mas você fica tranquilo, não, Deus falou, 2 nações tem no teu ventre. E o maior servirá ao menor. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu estou falando aqui negócio de enganar, Jacó não precisava ter enganado o Esaú, nem ficar tranquilo. A forma que Jacó fez foi errada. Mas o Jacó não precisava ter feito o que ele fez. Porque de uma forma ou de outra, que a Bíblia não explica, o Jacó ia receber a bênção mesmo. Mas não é porque Deus foi injusto, é porque Deus leva a sério algumas coisas, aos violadores da aliança. O que o Esaú fez? Esaú desprezou a aliança do Senhor. O Esaú vendeu o direito de primogenitura dele. Trocou a bênção por um prato de lentilhas lá. Então, quer dizer, o Esaú, na hora que ele estava sentindo aquela necessidade, aquela fome, ele não se importou com as coisas de Deus. O perigo de satisfazer os desejos da carne, nossos desejos, que são momentâneos, muitas das vezes, para curtir um prazer momentâneo e desprezar a aliança com Deus. Perigosíssimo. Porque o prazer passa, é momentâneo, mas a aliança não. Uma aliança deve ser inquebrável, inviolável. Aos violadores da aliança, Deus perverterá. Mas aquele que teme a Deus e mantém a aliança, se torna forte. Amém? Aleluia? Tem que ficar 2 horas aqui, irmãos. Está muito pouco, viu? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis, também chamado de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos de Deus e Deus não comunicou a mais ninguém. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade. E basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou a ele alguns de seus atributos, e por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Deus nos fez a imagem e semelhança dele.
Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala, havia um caos. Um caos. Escuta o que eu vou te falar. Havia um caos. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Quero falar para você assim, ó, sua vida pode estar um caos. Nós não temos o poder que Deus tem. Mas nós somos parecidos com Deus. Começa a falar, não, está um caos, mas vai ficar abençoado. Vai mudar. Porque estava um caos e Deus disse, haja luz. Por Deus ser poderoso, houve luz na mesma hora. Mas como nós somos limitados nessa questão do poder, não significa que a nossa palavra não tem poder. Ela tem poder quando é a palavra de Deus no nosso coração, ela tem poder, portanto, na maioria das vezes ela não produz exatamente na hora, mas ela também vai produzir. Provérbios capítulo 18, verso 21. Olha aí, Provérbios 18, verso 21. O que está escrito? A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, vai comer do fruto daquilo que está falando. Você vai comer do fruto que você mesmo está plantando. Talvez não vai comer agora, mas você está plantando agora, você vai comer depois. Ou o que você está colhendo agora pode ser coisa que você plantou lá atrás. Muita coisa a gente está colhendo hoje porque plantamos lá atrás. Mas nós podemos reverter isso, amém? Aleluia, glória a Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus, alguns só aqui. Aceidade. Significa que Deus é autoexistente, não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Então, aceidade e eternidade. Eternidade significa que Deus sempre existiu, Ele não foi criado por ninguém, está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para Ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Então, Deus, Ele está numa outra dimensão. Numa outra dimensão. Todo poderoso. E nós estamos aqui na Terra, nesse universo. Nesse universo que Deus criou, onde tem um tempo. Quando Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então apareceu o tempo, o sol, a lua, tanto lá no Gênesis capítulo 1, o sol e a lua, as estrelas. Então as estações, tudo foi criado por Deus. Então o tempo foi criado por Deus. O tempo nosso é regido pela rotação da terra e pela translação da terra em torno de si próprio e em torno do sol. Nós temos o nosso tempo, o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano. Então Deus criou o tempo. Deus criou a matéria. A matéria visível. Deus criou. O nosso Deus, o nosso Deus, nós somos finitos, né? Nós aqui na terra, tudo aqui vai passar, a Bíblia fala. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Ó, 1 João capítulo 2, verso 15, olha lá. Não ameis, lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 2. Não ameis o mundo. João 2,15, lá no final da Bíblia. Olha lá. 1 João 2,15, ó. Não ameis o mundo. Só o mundo, ó, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16.
Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, os desejos da carne, os desejos, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça, seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa séria. A gente está no mundo aqui, como que a gente... Você tem que conseguir não amar as coisas do mundo. Você pode até gostar, ir lá, divertir, curtir lá e tal. Mas espera aí, Deus em primeiro lugar, em tudo. O temor a Deus em primeiro lugar em tudo. Ah, mas eu gosto do futebolzinho. Não, eu também gosto. Não, é Deus em primeiro lugar. Nem nada que sai fora. Nunca vai tomar meu lugar de Deus na minha vida. Não, mas eu gosto de ir lá no parque, lá, maravilha, mas eu estou aqui, gostoso aqui, pescar no parque. Mas Deus em primeiro lugar na minha vida. Ah, eu gosto de viajar, mas Deus em primeiro lugar na minha vida. Não estou proibindo, ninguém está proibindo ninguém de fazer nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, olha para você ver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 31. Alguns versículos a gente tem que falar mesmo, irmão. E você procurar e ler, você vai, rapaz, olha que coisa linda que está escrito. Como é que está escrito um negócio desse na Bíblia? Como está escrito um negócio desse? Meu irmão, nós não conhecemos o nosso Deus é muito grande, muito poderoso. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmão, nosso Deus é grande demais. Ele é eterno, Ele não tem começo, não tem fim, Ele criou todas as coisas. Para Ele criar o tempo, Ele tem que estar fora do tempo. Para um pouco e pensa. Para Ele criar o tempo, Ele não pode estar dentro do tempo ali, como se o tempo tivesse antes dele. Ele é o Criador, então Ele está fora do tempo e criou o tempo. Então o nosso Deus, Ele é eterno. Porque tempo nosso é regido pelo Cronos. O de Deus é pelo Kairos. O tempo de Deus é uma outra dimensão, é a eternidade. E olha bem, a gente está falando aqui, para a gente não ficar muito assim, muito confuso. A eternidade. Eternidade é algo que não tem começo, não tem fim. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o Pai da eternidade. Aí eu vou ficar mais... Estou entendendo nem o que é eternidade. E a Bíblia fala que Ele é o Pai da eternidade. Então o nosso Deus é muito poderoso, gente. Você está passando as suas lutas aqui, eu também posso estar passando, você aí, alguma coisa aqui, acolá, mas, gente, vamos confiar em Deus. Primeiro, não tem onde recorrer. Não tem onde correr também. Não tem onde correr. Não adianta forçar a barra com nada. As coisas têm que ser espontâneas muitas das vezes. Tem coisa que depende da gente, outras coisas não. O que depender de você fazer, você faz. O que não couber a você fazer, pois não depende de você, você só confia e entrega na mão do Senhor, porque não tem o que fazer. Agora, quando você confia e entrega na mão de Deus, procura descansar no Senhor, senão você fica apavorado. Né? Você vai ficar apavorado. É igual, viu alguém uma vez falando de Deus, né? O rapaz estava à noite lá acordado, lá preocupado com certa coisa lá, e o Senhor falou com ele, rapaz, vai dormir. Ele orando, Deus falou que vai dormir. Aí Deus falou para ele, não precisa nós dois ficar acordados. Tipo assim, você pode dormir, eu não durmo e não cochilo, eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus, o Senhor não dorme nem cochila. O Senhor falou para ele, não precisa dois ficar acordados, pode dormir. Deixa comigo aqui, eu estou acordado aqui, eu não durmo, eu não cochilo. A Bíblia fala, Salmo 121, ele não dorme nem cochila, não tosqueneja o guarda de Israel. Amém, aleluia? Ele que criou a noite.
Mas Deus criou a noite, Deus é fogo, está lá com sonão lá. A noite dele deve ser mais longa lá. Deus não está me ouvindo as minhas orações. Tá sim, meu irmão, fica tranquilo aí. É nós que precisamos perceber a resposta dele. Porque mesmo que ele não te dê aquilo que você acha que ele deve dar, se você ouvir o que ele está falando, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas se você lançar sobre ele essa ansiedade, e realmente está ali aos pés dele, ali, de tal maneira que você sente, percebe que entregou, seu coração vai ficar em paz, apesar das coisas ainda não estarem manifestadas como vitória, mas você vai poder andar por sobre as águas, apesar dos ventos, da tempestade. Agora, se você olhar para a tempestade, olhar para os ventos, você vai afundar como Pedro. E o Senhor vai dizer para você: por que você está com tanta pouca fé? Por que você tem pouca fé? Confia. Estava indo tão bem, olhando em mim. As tempestades vão vir mesmo. Jesus falou para Pedro: por que homem de pouca fé? Quer dizer, ele estava indo tão bem por sobre as águas. Enquanto você estava olhando em mim, as tempestades vão levantar, para que você tire o foco de mim e você fique perturbado, porque as tempestades da vida mexem com os nossos sentimentos. E a maioria de nós, os sentimentos é que conduzem a nossa vida. Esse é um problema sério. Isso já é uma outra questão. Nossos sentimentos estão conduzindo as nossas vidas. Eu quero ver você estar sentindo uma coisa ruim e você dobrar o joelho: Senhor, falar para você, eu estou sentindo isso, mas eu entrego nas tuas mãos e eu não vou agir de acordo com o que eu estou sentindo. Eu vou agir de acordo com o que a tua palavra diz, apesar de eu estar sentindo isso. Isso é maturidade cristã. Maturidade cristã. Vamos confiar no Senhor, amém? Aleluia. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e os seus desejos também passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Vamos ficar em pé, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja. Glória a Deus. Senhor, entregamos nas tuas mãos cada coração aqui, cada vida. Perdoa nós, ajuda nós a confiar em Ti. Ajuda nós a confiar em Ti, a crer que o Senhor é grande, o Senhor é maior, o Senhor é poderoso. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor. Ajuda nós na nossa pouca fé, na nossa incredulidade. Ajuda nós, Senhor. Ajuda esse irmão, essa família, essa casa, essa mulher, este homem, esse jovem. Ajuda, Espírito Santo. Que possamos confiar em Ti, confiar em Ti, confiar em Ti. Confiar em Ti, confiar em Ti. Amém, glória a Deus. Um ótimo almoço para os amados irmãos. Uma ótima tarde. Ótimo domingo, ótimo mês. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.